Bom, agora vamos dar início à segunda parte da nossa aula de débito cardíaco e retorno venoso. Essa aula foi dividida em duas partes apenas para facilitar na hora de vocês assistirem, para não ficar um vídeo muito grande, ok? Então, dando sequência a essa segunda parte. Bom, diferente do que nós imaginamos, né? O coração não é o controlador principal do débito cardíaco. Apesar dele ser uma relação entre a frequência cardíaca e o volume ejetado, né? Os fatores relacionados à circulação são mais importantes para regular o débito cardíaco do que os eventos sobre o coração. Isso se deve à lei de Frankenstein, e ela sofre, né, interferências da circulação periférica que vão afetar o fluxo sanguíneo de retorno de sangue para o coração. Isso, sim, é o principal regulador do débito cardíaco. O que diz essa lei de Frankenstein? Diz o seguinte: quando quantidades elevadas de sangue fluem para o coração, essa maior quantidade distende a parede das câmaras, dos átrios e dos ventrículos, levando a uma contração mais forte, fazendo assim com que mais sangue seja ejetado na sístole, trocando em miúdos essa história. Quanto mais sangue retornar ao coração, chegando no átrio direito, mais vai encher o ventrículo, porque o sangue chega no átrio e vai escorrendo para o ventrículo, e isso vai então distender mais a parede do ventrículo. Essa distensão maior da parede do ventrículo vai provocar em resposta uma contração mais forte. E aí esse sangue a mais que chegou, ele vai ser ejetado para fora. Então, se eu estava ejetando 70 ml por contração e chegou 80, eu vou ejetar 80 agora. Porque distendeu mais a parede do ventrículo e em resposta ele vai se contrair com mais força e vai ejetar mais sangue durante a contração desse ventrículo, durante a sístole. Outro fator importante a ser relacionado é que a distensão do coração, por ser mais enchido de sangue, faz com que o seu bombeamento seja mais rápido. Tá? Há um aumento entre 10 a 15% da frequência de batimento cardíaco em função da distensão do nódulo sinoatrial. Tá? Então, enche mais, distende a parede, a resposta é, além de uma contração mais forte, pelo princípio de Frankenstein, também um aumento na frequência, certo? Além disso, a distensão do átrio leva a um reflexo nervoso, chamado reflexo de Banbridge, que passa pelo centro vasomotor e retorna pela via nervosa simpática e vagal, acelerando a frequência cardíaca. O simpático vai ser estimulado e o nervo vago vai ser inibido por causa desse reflexo. E isso vai acelerar o batimento cardíaco, certo? Então, esse reflexo é dado lá a nível de sistema nervoso, certo? Em função da distensão do átrio. Então, distendeu o átrio, o sistema nervoso é avisado, o centro vasomotor, e ele retorna com o estímulo do simpático e uma inibição do parasimpático.
levando então ao aumento da frequência cardíaca. Bom, então olha só, como o retorno venoso ao coração é a soma dos fluidos sanguíneos que vêm de todos os locais do corpo, certo? Nós podemos dizer, então, que o débito cardíaco é a soma da regulação de todo esse fluxo sanguíneo local para o coração, certo? Podemos, então, a grosso modo, dizer que o fluxo sanguíneo aumenta, em grande parte, em proporção ao metabolismo de cada tecido. Então, à medida que os tecidos aumentam seus metabolismos, ele interfere no fluxo sanguíneo, porque há necessidade de maior fluxo sanguíneo para aqueles tecidos. Eu citei várias vezes aqui o exercício físico porque o músculo esquelético, né, ele muda de maneira bastante significativa o seu metabolismo durante o exercício físico e, consequentemente, a demanda por fluxo sanguíneo é muito maior para suportar isso, né? Então, mas outros tecidos também alteram seus metabolismos quando estão em atividade, né? E, consequentemente, também vão provocar mudanças no fluxo, né? Obviamente que a do músculo esquelético normalmente é um pouco maior, porque é um tecido que gasta muita energia, né? Bom, existe um efeito da resistência periférica total exercida pelos vasos sanguíneos sobre o débito cardíaco a longo prazo, certo? Então, o nível de débito cardíaco a longo prazo varia de maneira recíproca com as variações da resistência periférica total, certo? Enquanto que a pressão arterial permanece a mesma, né? Então, para tentar manter a pressão arterial constante, a alteração na resistência periférica total leva a uma modificação no débito cardíaco, certo? Então, o débito cardíaco é uma relação entre pressão arterial e resistência periférica total. Como o nosso corpo tenta manter a pressão arterial constante, depois nós vamos ter uma aula só para ver todos os mecanismos envolvidos nesse processo de regulação da pressão arterial para manter isso constante, certo? E a resistência periférica total, ela pode sofrer alterações a longo prazo, certo? Essas alterações na resistência periférica total acabam, então, levando a uma alteração no débito cardíaco, ok? Então, como a gente pode ver nesse gráfico aqui, ó, né, vários fatores podem provocar alteração no débito por mexerem na resistência periférica total, enquanto o corpo está tentando manter a pressão arterial equilibrada, digamos assim. Bom, agora falaremos sobre os limites para o débito cardíaco. De maneira geral, o limite para o débito cardíaco é de até 2,5 vezes o valor do débito cardíaco normal. Ou seja, o coração pode bombear até 2,5 vezes o retorno venoso normal antes de passar a ser um limitante no controle do débito cardíaco. Ou seja, antes dele entrar num estado de sobrecarga tal que ele não consiga mais aumentar esse débito, né? Então, como a gente pode ver nesse gráfico aqui no lateral, né? A gente percebe um aumento do débito cardíaco até que ele entre num processo de limitação, que ele não dá conta mais de aumentar o débito cardíaco, independente se há um aumento, por exemplo, da pressão arterial, certo? Então, ele entra, né, numa fase de estabilidade
ele alcançou o seu máximo. Tá? Algumas coisas podem levar o coração a um estado de supereficácia, né? Ou seja, de hipereficácia, né? Que seria o coração ter uma capacidade maior de aumentar o débito cardíaco. Isso pode ser em decorrência de uma maior estimulação nervosa ou de uma hipertrofia do músculo cardíaco. Ou seja, o músculo cardíaco mais forte, né, hipertrófico, as células maiores, consequentemente levando ele a ser hipereficaz, certo? E o inverso pode levar a ele ser hipoeficaz, ou seja, um coração atrofiado que tenha pouca estimulação nervosa, às vezes algum comprometimento dos nervos simpáticos, por exemplo, e que o estímulo que chega ao coração seja menor do que o que deveria. E aí ele passa a ser um coração hipoeficaz, né? Não consegue um bom débito cardíaco. Bom, regulação então do débito sistólico, ou seja, o débito sistólico é a quantidade de sangue ejetada pelo ventrículo a cada batimento. A grosso modo, o débito sistólico é determinado por 3 grandes variáveis: o retorno venoso, ou seja, a quantidade de sangue que está chegando ao coração, a contratilidade miocárdica, ou seja, a força com que esse coração vai se contrair, e a resistência a essa ejeção. Qual a resistência oferecida pelos vasos sanguíneos à ejeção do sangue? Ok? Esses termos também têm uma outra conotação que nós podemos chamar de pré-carga e de pós-carga, se referindo a retorno venoso e resistência à ejeção. Vamos falar melhor disso. Bom, então, primeiro daqueles 3 conceitos, a pré-carga. Maior pré-carga nas fibras musculares cardíacas antes da contração aumenta a força de contração. Ou seja, maior retorno de sangue leva a maior enchimento da câmara, fazendo com que haja maior força na contração. Então, esse conceito pré-carga e retorno venoso, eles são os mesmos, é isso? Então, quando eu encho mais o coração, porque eu aumentei o retorno venoso, eu aumentei o que a gente chama então de pré-carga. E de acordo com a lei de Frank-Starling, né, quanto mais encher a câmara, mais força ela vai exercer na sua contração. Bom, podemos ter uma relação entre volume sistólico e volume diastólico, né? O volume diastólico final, ou seja, a quantidade de sangue que vai entrar para o coração, ele vai depender de 2 fatores. A duração da sístole, ou seja, quanto tempo o coração contraiu. E quanto mais tempo ele ficar contraído, menos tempo ele tem para encher. Certo? E o retorno venoso. Quanto de sangue está vindo? Isso vai dar o volume diastólico final, né? Ou seja, o tempo em que o coração vai ficar em relaxamento, recebendo o sangue que está vindo pelas veias cavas ou pelas veias pulmonares, na outra câmara, né? Isso vai formar, então, o volume diastólico final, que vai desencadear, então, a força de contração. Quanto maior for esse volume diastólico, mais forte vai ser a contração
E o volume sistólico, então, vai aumentar. Podemos ver aqui, ó. À medida que eu vou aumentando o volume diastólico, o volume sistólico também vai aumentando, certo? Até um ponto, né, em que isso se extrapola, né, e aí eu entro numa região de descompensação, ou seja, há um limite até onde essa correlação existe. Chega um ponto que eu não dou conta mais de compensar isso, e aí eu entro numa zona de descompensação. E aí vai enchendo cada vez mais o coração e o sangue não vai sendo ejetado. Descompensa isso, né? Mas isso seria uma anormalidade, né? O normal é trabalharmos dentro dessa região de compensação. Bom, e a contratilidade? A contratilidade seria a força de contração em uma determinada pré-carga. Então, para aquele volume que chegou, quanto de força de contração eu vou ter? É isso? Temos agentes que estimulam essa contratilidade e agentes que inibem. Nós chamamos isso de agentes inotrópicos positivos, aqueles que estimulam a contratilidade, e agentes inotrópicos negativos, aqueles que inibem a contratilidade. Então, quem age como agente inotrópico positivo? A estimulação do simpático. Então, algo que eu tome que aumente a estimulação simpática vai ser um agente inotrópico positivo. O aumento da concentração de cálcio no líquido intersticial. Nós vimos que para o coração contrair, eu preciso de cálcio, que vem do meio extracelular. Então, está aqui, ó, o líquido intersticial, que é o líquido que está fora das células, no interstício celular. Tendo mais cálcio, na hora que abrir os canais, vai, então, entrar mais cálcio no músculo cardíaco, consequentemente, a contração será mais forte. E um grupo de fármacos chamados digitálicos, cujo principal representante é a digoxina, que ele tem uma ação direta sobre o músculo cardíaco, estimulando a contração do músculo, certo? Já agentes inotrópicos negativos, ou seja, aqueles que vão inibir a contratilidade. Inibidores do simpático, por exemplo, os beta-bloqueadores, como o atenolol, que fazem com que o coração não responda com a mesma intensidade à estimulação simpática, porque eles bloqueiam os receptores para a noradrenalina, e aí, consequentemente, ele inibe a estimulação simpática. O aumento da concentração de potássio no líquido intersticial. Vocês se lembram que a gente tem mais potássio dentro da célula do que fora da célula. Se eu aumento a concentração de potássio do lado de fora da célula, o vazamento de potássio da célula muscular cardíaca para que aconteça a entrada de cálcio não acontece, ou acontece de forma mais lenta. E isso faz com que o coração demore mais a ter a contração, certo? E as drogas, os medicamentos que são classificados como bloqueadores de canais de cálcio, como a nifedipina, né? Que bloqueia o canal de cálcio, consequentemente não deixa o cálcio entrar. Como o bloqueio é parcial, não bloqueia todos os canais de cálcio simultaneamente, né? Alguns canais vão estar abertos, outros vão estar fechados. A velocidade de entrada de cálcio na célula muscular cardíaca será menor, consequentemente, a contratilidade vai diminuir, certo? E a pós-carga? A pós-carga
é exatamente a pressão que precisa ser superada antes da válvula abrir para que o sangue seja ejetado do coração. Certo? Quer dizer, qual é a pressão que eu tenho que dar na câmara, no ventrículo, para que as válvulas se abrem e o sangue seja ejetado? Certo? Isso, então, é o que nós chamamos de pós-carga. Quais condições podem elevar essa pós-carga? A hipertensão arterial é uma delas, a mais comum, né? E a outra, estreitamento das artérias pela arteriosclerose, como está mostrado na imagem aqui, ó. Se as artérias estão estreitadas, a resistência vascular ao fluxo sanguíneo aumenta. Então, a minha força lá durante a contração, ou seja, a pressão que eu vou ter que exercer no ventrículo para conseguir ejetar o sangue, também aumenta. Certo? Então, aumenta a minha pós-carga. Né? É uma tendência natural que, com o passar dos anos, a pós-carga vá aumentando. Porque nós vamos tendo a formação dessas placas de aterosclerose nas nossas artérias. Obviamente que algumas pessoas em maior proporção, outras em menor proporção, vai depender de vários fatores, né? Como alimentação, predisposição genética, né? E o hábito de fazer exercício físico ou não, tudo isso, né, são fatores que vão fazer com que nós possamos ter maior ou menor dessas placas, né? Então, isso vai aumentando a nossa resistência à passagem do sangue, consequentemente, a nossa pós-carga, né? E muitas vezes, esses estreitamentos levam a essa hipertensão arterial. É um dos motivos, né, que levam à hipertensão arterial. Bom, a regulação da frequência cardíaca, né, ela acontece de forma autonômica, certo? E ela acontece via centro cardiovascular lá no bulbo. Então, há influxos de informações para esse centro, certo? Via os centros encefálicos superiores, pegando aí o córtex cerebral, o sistema límbico, hipotálamo, etc., recebendo informações que estimulam o centro cardiovascular no bulbo, ou receptores sensoriais distribuídos pelo corpo que vão também passar a informação diretamente ao centro cardiovascular. Esses receptores sensoriais são proprioceptores, que são receptores que monitoram os movimentos corporais e percebem, por exemplo, que você está andando devagar ou se você está andando mais rapidamente, certo? Os quimioceptores, que vão monitorar a composição química do sangue, principalmente o teor de CO2 no sangue, e os barroceptores, que são receptores de pressão, que aferem aí a nossa pressão arterial e mandam sinais para o centro cardiovascular. De acordo com as informações recebidas tanto pelos centros encefálicos superiores como dos receptores sensoriais, o centro cardiovascular, então, pode mandar estímulo via nervos aceleradores cardíacos, que são nervos do sistema nervoso autônomo simpático, ou mandar um estímulo via nervo vago, que seria aí um estímulo via parasimpático.
Quando eu estimulo via simpático, eu aumento a contratilidade e a frequência cardíaca. Quando eu mando o estímulo via parasimpático, eu diminuo a frequência cardíaca. Bem, além da regulação da frequência cardíaca pelo centro cardiovascular, no bulbo, nós temos outros fatores que levam a essa regulação. Temos uma regulação química, que vem através de hormônios como a epinefrina e a norepinefrina, que vão melhorar a efetividade da contração e do bombeamento cardíaco, de maneira semelhante ao que o simpático faz, e as concentrações relativas de cálcio, sódio e potássio no corpo também vão interferir, porque a despolarização e a contração dependem desses íons, né? Outros fatores que levam ou que atuam na regulação da frequência cardíaca, a idade, o sexo, a condição física e a temperatura corporal. Todos esses fatores também interferem aí na regulação da frequência cardíaca. Bom, a regulação então do débito cardíaco agora pelo exercício físico, né? É óbvio que durante o exercício físico o consumo de oxigênio aumenta e com isso o débito cardíaco deve ser ajustado. Já foi citado aqui mais de uma vez, não é isso? Tá? Então, durante o exercício nós temos uma alteração na atividade simpática para o coração, aumentando essa atividade simpática, fazendo com que o enchimento do ventrículo diminua por causa do aumento da frequência cardíaca, certo? Então, apesar de termos um menor enchimento, nós temos o débito aumentado, porque a frequência cardíaca aumenta, mais do que a diminuição do enchimento, certo? Então, você acaba aumentando esse débito cardíaco, fazendo com que, em função do aumento significativo da frequência cardíaca durante o exercício. No entanto, em baixas intensidades de exercício, o débito cardíaco depende tanto do débito sistólico quanto da elevação da frequência, porque aí a frequência não aumenta tanto, porque a intensidade do exercício é baixa, mas eu aumento o retorno venoso. Consequentemente, eu vou então encher mais o coração. E aí eu vou contrair com mais força. E aí os dois fatores acabam se juntando para aumentar o débito. Enquanto em intensidades moderadas de exercício, o débito sistólico permanece aproximadamente constante, ou seja, o volume ejetado fica mais ou menos constante, mas a frequência aumenta. E aí eu tenho maior débito cardíaco. Agora, em intensidades maiores de exercício, próximo ao ponto de consumo máximo de oxigênio, a frequência cardíaca tende a se estabilizar, ou seja, ela vai aumentando até que ela chega num ponto que ela não vai mais, né? E isso acaba levando a uma queda do débito cardíaco, né? Quando você está fazendo uma intensidade muito grande de exercício, o coração ele eleva até um ponto, depois ele se estabiliza e acaba levando, então, a uma redução do débito cardíaco e um esgotamento físico. É como se eu estivesse ultrapassando, ou tentando ultrapassar a minha capacidade cardiovascular. E aí o corpo reage no sentido ao fazer esse esgotamento físico, evitar essa sobrecarga sobre o coração. Bom, o exercício físico e o coração têm uma correlação bastante significativa, ou seja,
o nosso condicionamento cardiorrespiratório, ele pode ser melhorado em qualquer idade através do exercício regular. Os exercícios aeróbicos são mais efetivos para isso, né? E acima de 20 minutos de exercício, você tem um bom trabalho no sentido de aumentar o débito e também de acelerar a nossa taxa metabólica, né? E aí a gente recomenda que esse exercício seja feito de 3 a 5 vezes por semana, para garantir esse condicionamento cardiorrespiratório melhor do organismo. Bom, o que pode levar, né, a diminuição do débito cardíaco por fatores periféricos que não sejam correlacionados ao coração. Então, uma diminuição do volume sanguíneo, por exemplo, a pessoa teve uma perda de sangue significativa, o débito cardíaco vai diminuir, porque eu vou ter menos retorno venoso por causa disso, né? Uma dilatação venosa aguda, ou seja, uma vasodilatação das veias, certo? Então, eu vou aumentar o sangue dentro das veias, que vai ficar retido nessas veias, né? E diminuir o retorno venoso. Obstrução de veias maiores, às vezes uma trombose, por exemplo, né? Que vai tornar difícil com que o retorno venoso aconteça da forma adequada, né? E, consequentemente, esse líquido vai ficar acumulado abaixo da onde está essa obstrução, né? A massa tecidual diminuída, uma atrofia, por exemplo, muscular, né? Então, um processo de atrofia muscular intenso vai diminuir o débito. E uma diminuição da atividade metabólica dos tecidos, talvez por falta de estimulação hormonal, no caso de um hipotireoidismo, por exemplo, né? Aí você teria aí uma diminuição do débito. Bom, com isso acredito que nós conseguimos, né, alcançar os nossos objetivos, de definir o débito cardíaco, definir o retorno venoso, compreender a relação entre o débito cardíaco e o retorno venoso e catalogar aí os fatores que podem interferir sobre o débito cardíaco, certo? Então, no mais era isso, tá? Por hoje é só. E vamos então encerrando aqui mais essa aula. Obrigado.